Vamos lá voltar para o gráfico. Então, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo passar aqui para vocês de uma forma mais adequada, tá? Deixa eu pegar só uma caneta aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico para tentar ilustrar para vocês a questão do ponto de equilíbrio, tá? Aqui é o eixo dos valores monetários, aqui é o eixo da unidade produzida ou mesmo vendida. E aqui são algumas informações. Então, a gente tem a linha da receita, que vai aumentando aqui, né? Conforme as unidades produzidas ou vendidas vão aumentando, a receita também vai aumentando. Essa linha amarela aqui é a linha do custo fixo. Ela é fixa justamente por isso, porque independente da quantidade que eu vendo, o meu custo fixo não oscila. E aqui no caso, para a verificação, a apuração do ponto de equilíbrio, eu vou ter o custo total, tá? O custo total ele vai partir daqui, vocês já vão entender melhor por quê. Aí ele só pontua para vocês uma receita unitária, um custo unitário, né, que a empresa vai ter. E aqui, exatamente nesse ponto, é o ponto de equilíbrio, ou seja, onde ele vai me mostrar, né, qual é aqui no caso ele vai ter, se a gente cruzasse, né, ele teria o valor, mas aqui a gente calcula para achar a quantidade. Então aqui nesse ponto pontilhado azul, ele está me mostrando exatamente o número de produtos que eu preciso vender para chegar neste ponto aqui, que esse é o chamado ponto de equilíbrio, tá? Então vamos lá, um resuminho. A receita e os custos totais, eles vão aumentar, como a gente vê aqui. Conforme mais eu for produzindo, mais vai aumentar minha receita e meu custo total. A quantidade de produtos vendidos é que vai fazer com que a linha das receitas e o custo se cruzem, né? Então, quanto mais eu vendo, como eu falei anteriormente aqui para vocês, eu vou fazendo com que essas linhas se cruzem. O ponto onde elas se cruzam é justamente o ponto de equilíbrio operacional, é aqui. Aqui nesse ponto eu não tenho lucro e não tenho prejuízo. Acima dele, se vocês observarem, eu começo a ter prejuízo. Abaixo desse ponto, ó, eu começo a... recapitulando. Acima desse ponto, eu começo a obter lucro. Abaixo desse ponto, eu começo a ter prejuízo. Então, o que eu vender nesse ponto me dá o ponto de equilíbrio. Daqui para trás é prejuízo. Daqui da linha pontilhada azul para frente, para a direita, é onde eu começo a obter lucro, tá? E o custo total, por que ele tem origem aqui em cima, ó, não aqui embaixo? Porque independente da quantidade de peças que eu vendo, eu já vou ter que arcar com um custo fixo. Então, é por isso que o custo total, essa linha verde, ele tem origem aqui em cima da linha do custo fixo e não aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. A hora que vocês fizerem a leitura, eu acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Por isso que é legal, gente, ler o capítulo antes e depois vir para a explicação em vídeo, tá? E aí, então ele passou as explicações, ele vai falar um pouquinho pra gente o que compõe o preço de venda de um produto. Sempre que eu for precificar meu produto, eu preciso computar algumas coisas que são importantes. Então, uma delas, por exemplo, são os tributos. No meu preço de venda, eu tenho que computar os tributos que são incidentes sobre o meu faturamento, tá? Eu tenho que computar a matéria-prima, eu tenho que computar o custo das mercadorias compradas, no caso aqui de se eu compro um produto pronto, né, para revender, e eu tenho que computar também comissões de vendas, porque as comissões, elas são incidentes sobre o meu preço de venda, elas não estão embutidas no produto, tá? A receita de vendas deduzida dos tributos e dos custos variáveis será igual à margem de contribuição. Então, ele fala aqui pra gente, ele dá uma explicaçãozinha, ó.
Uma vez calculada a margem de contribuição, a empresa deverá verificar se o total da margem de contribuição gerada pelos produtos ou serviços que ela tem vai ser suficiente. Para quê? Para cobrir o custo fixo e ainda gerar lucros, tá? Veja a seguir uma tabela. Então, aqui, ó, o próximo ponto do capítulo são algumas tabelinhas com exemplos de como é que se precifica um produto. Eu só vou passar para vocês darem uma olhada, mas eu vou sugerir para quem quiser ter um entendimento melhor, mais profundo a respeito de precificação. Esse é um tema bem importante. As tabelinhas que vêm a seguir, elas só vão demonstrar de forma bem simplificada, só para vocês terem uma noção. Isso não costuma cair em prova, tá? Mas esse conteúdo, ele é bastante interessante, principalmente para o pessoal aí que costuma trabalhar na área de custos, para o pessoal que vai precificar produto, para o pessoal que vai mexer com isso, tá? Então, assim, essas aulas aqui, ele é bem, esse capítulo, ele é um capítulo bem simplificado dessa questão de custos, de precificação, mas quem tiver um interesse de se aprofundar mais, eu vou dar uma sugestão para vocês daqui a pouco, tá? Então, eu só vou passar pelas tabelas aqui, para vocês poderem visualizar, mas aqui, na verdade, ele vai citar um exemplo para uma empresa comercial. O que é uma empresa comercial? É uma loja, né? Um comércio que vai comprar uma mercadoria pronta e vai revender, tá? Ele vai falar um pouquinho do ICMS e algumas outras coisas, tá? E aqui ele tá falando que a empresa ela optou pelo regime de lucro real e não de lucro presumido. E aí ele dá um exemplo que dentro desse cálculo aí de margem de contribuição, ela vai ter que apurar muito mais coisas do que aquelas que a gente viu lá no exemplo, que era somente o material do bolo em si, tá? A gente vai ter impostos, tá? Em débito e em crédito. Por que débito e crédito? Isso vocês viram nas aulas do semestre passado. Sempre que eu compro um produto, isso ele tá falando aqui no caso do lucro real, ou mesmo até o lucro presumido, né? O simples, ele não aproveita crédito, mas o lucro real e o lucro presumido, ele aproveita crédito de impostos. Então, eu comprei uma matéria-prima e lá na nota fiscal que eu comprei, veio lá que foi recolhido R$ 21,60 de ICMS. Então, o que eu vou fazer? Eu posso aproveitar isso na minha guia, na guia que eu vou pagar de ICMS no final do mês, no mês que vem. Então, eu vou colocar aqui, qual é o valor que eu teria aqui de pagamento de ICMS? R$ 43,20, mas eu recebi créditos de R$ 21,60, então eu vou descontar, tá? É só para vocês entenderem. Então, ele trabalha aqui com lucro real e vai colocar os impostos pertinentes a esse regime de tributação, que é o PIS, o COFINS, o próprio ICMS. Ele computa a comissão do vendedor, por quê? Porque a comissão do vendedor também é sobre o preço de venda. Observem que esses impostos são incidentes sobre o faturamento dessa empresa comercial, tá? Aí ele vai colocar o CMV. O que é o CMV? Custo da mercadoria vendida. Lá naquela margem de produção, margem de contribuição que a gente aprendeu, foi bem mais simplificado. Então, ele vai chegar no valor, ele vai subtraindo aqui e vai chegar no valor da margem de contribuição, tá? Ele tinha um preço de venda de 240, após ele subtrair os custos variáveis dele, ele chegou numa margem de contribuição de 106. O que é esse número aqui, gente? É a formulinha que vocês viram lá atrás. Percentual da margem de contribuição. Margem de contribuição dividida pelo preço de venda? Não sei, não lembro, não sei se eu tô falando certo agora de cabeça, mas é aquela fórmula do percentual da margem de contribuição que nós vimos lá em cima. Vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão chegar nesse percentual, tá? É isso. No caso de uma empresa, aqui ele tá falando um pouquinho de cumulatividade, isso não cai em prova, tá? Cálculo do preço de venda para uma empresa industrial. No caso dessa empresa vai ter o que? O IPI, que vocês viram o ano passado, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Ele dá
Ele fala aqui no texto, se for surgindo dúvida, depois vocês podem me chamar. E ele dá um exemplo, tá? É só para vocês entenderem que na vida real, o cálculo ele é mais complexo do que a gente viu ali na fabriquinha de bolo, tá? Na prova, o que é cobrado? O que cai? O cálculo simplificado, porque vocês estão fazendo um curso técnico em administração. Portanto, vocês têm que entender o que é um conceito de margem de contribuição, o que é o ponto de equilíbrio operacional, o que é o percentual da margem de contribuição, entendem? Então, se você tiver o interesse de ter um conteúdo maior, vou passar uma dica para vocês depois, tá? Então, aqui vai ter o preço de venda, né, que é o valor cheio, e aí ele vai subtraindo os custos, como a gente viu lá atrás, os custos variáveis. O IPI, que ele incide sobre a venda. Por que ele coloca aqui? Porque o IPI ele é cobrado à parte, né? Então, por isso que ele somou. Então, no preço de venda do meu produto, eu vou ter aqui o 240 mais os 24 do IPI, tá? E aí ele começa a colocar matéria-prima A, matéria-prima B, os créditos referentes ao IPI, os créditos referente ao ICMS, os débitos, ou seja, o que eu de fato vou pagar de IPI, de ICMS, a minha comissão de vendas, a indústria, gente, fica mais complexo. A mão de obra direta, ó lá, sabe aquela mão de obra unitária, homem-máquina, homem-hora lá que a gente faz? É essa que ele tá falando aqui. Os custos indiretos, tá vendo que é bem mais detalhado, mas ele só cita para você ter uma visão de como é mais complexo precificar do que o que a gente acha que é. Outros impostos, ó lá, depreciação, entra tudo, ó. PIS, imposto de renda, pessoa jurídica, lógico, contribuição social sobre o lucro líquido, deixa eu fechar isso aqui. Entra. Aí depois no final de tudo isso, vou fazendo menos, vou fazendo mais aqui, eu chego no valor da margem de contribuição que foi de R$ 145,00 e o percentual que foi de 60,43. E para acabar, ele tem o cálculo do preço de venda de uma empresa de serviços. Eu vou só pausar um minutinho aqui que eu preciso carregar de novo meu celular. Espera aí, só um minutinho. Agora sim. Vamos lá. Será que deu certo, gente? Espero que sim. Então, ele coloca aqui para mim o cálculo baseado, tá? Agora para uma empresa de prestação de serviços. Então, gente, volto a repetir, ó. Segue mais uma tabela para vocês terem uma ideia de como é calculado tudo isso, tá? Então, a gente tem o valor do serviço, tá? Cadê? Aqui os R$ 240. Os impostos pertinentes a uma empresa que é uma prestadora de serviços, lucro real, mesmo esquema do outro. E no final, margem de contribuição aqui também, tá? Lembrando que, ó, vamos lá. Ele trabalhou com os mesmos 240 em todas as hipóteses, ó. E se a gente for analisar, deixa eu voltar aqui, a gente tem, para uma empresa comercial, a margem de contribuição com o mesmo preço de venda, vamos colocar aqui em percentual, foi de 44,35%. Para uma indústria, foi de 60,43%, ou seja, a empresa industrial tem uma margem de contribuição, teve uma margem de contribuição maior, né? Claro que isso tudo vai depender dos custos, tá? E aqui no serviço ficou em 47,34%, tá? Então, pessoal, que dica que eu vou passar para vocês agora? Quem tiver interesse de saber um pouquinho melhor sobre isso de uma forma bem legal e prática, eu indico que vocês façam esse curso aqui, ó.
é o curso de formação de preço de venda do Sebrae, tá? Vocês podem jogar no Google aí, ele é gratuito, ele tem uma carguinha horária pouquinho aí de 8 horas, tá? E você vai se cadastrar e vai fazer esse curso e vai entender um pouquinho melhor a respeito de formação de preço de venda. Esse curso ele tem 7 módulos. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Opa, vamos lá. Ele tem 7 módulos, ó. Ele vai ter os componentes do preço de venda, ele tem a estrutura de custos, planejamento de custos, regime de caixa, regime de competência, custos variáveis, formação de preço de venda e a determinação do preço. E ele emite para vocês um certificado digital. Eu indico que vocês façam, porque ele vai dar uma visão mais ampla, é totalmente online, tá? Para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor tudo isso, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar para vocês o link certinho. Eu copio esse link aqui e jogo lá no grupo para vocês poderem fazer. Eu acho bem válido, tá, pessoal? Então, eu tô encerrando a série de vídeos aqui pelo YouTube do capítulo Agenda 8, né? Formação do preço de venda. Eu espero que vocês tenham compreendido. Os cálculos são tranquilos. Vamos usar as 3 formulinhas, é o que vai cair, tá? E eu espero, desejo para vocês uma excelente Páscoa, muito abençoada. Que vocês não vão estar em convívio com toda a família, mas que fiquem na casa de vocês, aproveitem esse dia, né, para ter momentos de reflexão e que seja muito abençoado, tá bom? Desejo para vocês isso e na semana que vem a gente volta a se falar, a gente segue o fluxo das aulas e eu espero que assim esteja legal para vocês, tá bom, gente? Semana que vem eu devo estar com meu tripézinho novo, os vídeos vão ficar um pouco melhores, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, até semana que vem.